Olá, estamos aqui hoje para falarmos de uma maravilhosa propriedade da geometria, em específico de uma figura da geometria que é o triângulo. Essa propriedade ela é muito poderosa porque ela é aplicada na engenharia, na matemática, na física, diversas aplicações que auxiliam muito nas medições do O. Então, eu vou começar com um exemplo prático que evidencia bem o que eu quero dizer. Suponha que eu tenha um prédio de altura H desconhecida. E eu tenho um poste de altura H pequeno, minúsculo, conhecido. E eu tenho um sol que bate, que incide no mesmo instante no prédio e no poste. Supondo que a sombra que esse sol faz no mesmo instante seja dada por D maiúsculo, que seria a sombra do prédio que eu sou capaz de medir, e por D minúsculo, a sombra do poste, que eu também sou capaz de medir. Então, retomando, eu tenho um prédio de altura desconhecida, e quando o sol incide nesse prédio, projeta uma sombra que eu conheço, e esse mesmo sol, quando incide no poste de altura conhecida, projeta uma sombra que eu também conheço. Pela propriedade da semelhança dos triângulos que nós vamos ver a seguir, nós podemos determinar a altura do prédio sem ter que medi-lo. Então, veja que interessante. E como seria isso? Seria por uma relação, que é o constante de proporcionalidade, que seria a altura do poste sobre a altura do prédio, é a mesma coisa que a sombra projetada do poste sobre a sombra projetada do prédio. Através dessa igualdade, eu posso determinar a altura do prédio. Tá certo? Continuidade à nossa aula sobre semelhança de triângulos, vamos ver outra aplicação que nós podemos usar por semelhança de triângulos, em específico aplicando o triângulo retângulo. Então, supondo que eu queira estimar ou medir mesmo a largura de um rio, determinada aqui por L. E eu tenho um ponto fixo numa margem do rio. Na outra margem do rio, dois observadores se colocam a uma distância d um do outro. Sendo que um dos observadores em específico, ele fica na vertical ao ponto fixo da outra margem e a uma distância L da segunda margem do rio. De maneiras que, se é uma vertical, eu posso afirmar que existe um ângulo reto entre esta dimensão do triângulo, que seria a largura do rio, mais a distância do observador à margem do rio, e a distância entre o observador 1 e o observador 2. Dessa maneira, eu tenho como determinar a largura do rio. Por quê? Eu tenho como medir o ângulo formado por a distância entre um observador e outro e a distância deste observador ao outro ponto da margem do rio. Usando um teodolito, por exemplo, muito usado em agrimensura, eu posso determinar o valor do ângulo, deste ângulo aqui. Então, vejam, eu tenho um ângulo, eu tenho uma dimensão e eu tenho outra dimensão. E eu posso dizer tranquilamente que a tangente deste ângulo seria esta dimensão formada por a distância entre o observador e a margem e a largura do rio, dividido pela distância entre os dois observadores. Essa também é uma propriedade do triângulo retângulo que nós vamos ver na sequência, que diz que a tangente de um ângulo, né, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Assim, a gente pode determinar a largura do rio sem ter que medir a largura do rio, que é uma coisa um pouco mais difícil, né? Muito usado hoje em agrimensura, por exemplo, tá bom? Agora vamos às propriedades propriamente ditas dos triângulos semelhantes. Então, supondo que eu tenho um triângulo de vértices A, B e C. E pela reta formada pelos pontos A e B, eu traço uma paralela a ela, interceptando
este triângulo nos pontos A' e B'. Dessa maneira, eu vou ter um outro triângulo composto pelos pontos A', B' e C, que seria o C'. O que acontece? Se eu parto do princípio que a reta AB é paralela à reta A', B', então eu tenho dois triângulos cujos ângulos A é igual a A', B é igual a B' e C é igual a C'. Desta maneira, eu posso afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. E daí também posso afirmar que o lado AB, formado pelo segmento AB, é paralelo ao lado A', B'. O lado BC é paralelo ao lado B', C'. E o lado AC é paralelo ao lado A', C'. Então, aqui eu tenho a definição de triângulos semelhantes. E avançando na semelhança dos triângulos, nós podemos afirmar que a principal propriedade dos triângulos semelhantes é a constante de proporcionalidade, que seria a dimensão AB deste triângulo sobre a dimensão A', B' deste triângulo, sendo que eles são semelhantes, é igual à dimensão BC sobre a dimensão B', C', que é igual à dimensão AC sobre A', C'. E tudo isso é uma razão igual a K, onde K é chamada de constante de proporcionalidade. Esta é a principal propriedade dos triângulos semelhantes. Uma consequência da semelhança dos triângulos acontece no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, muito conhecido por todos, seria aquele triângulo onde um dos ângulos tem 90 graus. No caso, esse triângulo aqui, ABC, o ângulo A tem 90 graus, que é também chamado de ângulo reto. Se o ângulo A tem 90 graus, os outros dois ângulos do triângulo retângulo, que são os ângulos agudos, somados dá 90 graus também, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, o ângulo reto é 90 graus, o ângulo B mais o ângulo C também é 90 graus. E quais são as denominações que existem? O ângulo, esta dimensão e esta dimensão é chamada de cateto. E a dimensão A, que é oposta ao ângulo A, é chamada de hipotenusa. E aí temos a propriedade mais conhecida do triângulo retângulo, que é chamado de teorema de Pitágoras, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, certo? Ou, vulgarmente falando, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, tá certo? E ainda podemos definir as funções seno, cosseno e tangente do triângulo retângulo. Então, supondo o ângulo B, nós podemos dizer que o seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós podemos novamente dizer seno de B é B sobre A. Cosseno de B é C sobre A. E tangente de B é B sobre C. Nós podemos dizer também, vulgarmente falando, que o seno de B é a projeção vertical do segmento BC. O cosseno, que seria essa dimensão, o cosseno de B é a projeção horizontal de A sobre AB. Tá certo?
Então, estas são as propriedades mais importantes do triângulo retângulo. E para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês essa dica. São as razões trigonométricas mais comuns. O que quer dizer isso? São os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos mais comuns, que seriam do 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Esses valores é bom memorizar porque ajudará muito nos exercícios que estão por vir. Por exemplo, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso é muito importante, é uma dica muito valiosa para o exercício da matemática e da geometria futuro. E essas razões que eu estou lhes apresentando estão no material que eu lhes dei e que dei o endereço, que é a semelhança de triângulos, underline, RA 811-6306.pptx, que está também de posse de vocês para acompanhar as aulas. Para finalizar, eu estou propondo exercícios de múltipla escolha e um projeto de prática para fixar o conteúdo. Então, seriam 2 exercícios propostos, sendo 25 pontos cada um, totalizando 50, e o exercício de prática, totalizando 50. Então, todos esses exercícios constam do material que eu fiz referência no item anterior, que é com os slides da aula e o endereço, da onde está o link, e os exercícios. E a prática seria composta pelo seguinte projeto. Lembram daquele exemplo do início da aula, da sombra do prédio, da sombra do poste? Então, é isso que eu queria que vocês vivenciassem na realidade. É claro que se vocês têm dificuldade de conseguir um poste do lado de um prédio que você possa medir a sombra, você pode escolher outro objeto, um objeto menor. Mas o importante é ter em mente o que se pede nesse projeto. Você tem ciência do tamanho de um objeto e consegue medir a sua sombra. E você tem um outro objeto maior que você consegue medir a sombra, mas não consegue medir o objeto. E através da rica propriedade de semelhança de triângulos, que seria o constante de proporcionalidade, você consegue determinar a altura daquele objeto que você não consegue medir. É isso que eu queria que vocês vivessem, que vocês experimentassem e que ficassem muito empolgados com essa propriedade da geometria, tá certo? Vocês têm 5 dias úteis para me entregar, ambos, o projeto de prática e o exercício proposto, consolidados num único documento PDF, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no meu endereço de e-mail, viviane@hotmail.com. Estou à disposição. Se quiserem elucidar, se quiserem avançar no conteúdo, se quiserem discutir, estou aberta a discussões, tá certo? Agradeço sua atenção e boa noite.